Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e com certeza, de alguma forma, eu creio pela fé que Papai do Céu vai falar comigo e com você. A única coisa que é preciso é a gente permanecer acessível e disponível até o fim. Então fique comigo que com certeza muitas bênçãos nós iremos colher por meio da meditação de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, já considera deixar a tua inscrição, porque esse canal ele é voltado para isso, para a meditação da palavra de Deus, para a reflexão em textos bíblicos, estudo da Bíblia. Isso é algo muito necessário e primordial para a nossa vida espiritual. Também considera deixar o teu gostei, porque é por meio desse gostei que a gente vai se unir na pregação do Evangelho em todo o mundo por meio dessa plataforma. E se Deus quiser, Jesus voltará por meio do cumprimento dessa missão em nossa geração. Amém? Bom, eu quero convidar você a gente fazer a nossa oração e logo em seguida conhecermos qual será o tema a qual vamos refletir juntos. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Agradecemos pela oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, de extrair ensinamentos, lições e aprendizados para toda a vida. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito possa agir em nós e por meio de nós, para que Ele nos ensine a palavra, para que Ele nos lembre aquilo que já foi aprendido no decorrer do tempo, e que para dessa forma a gente possa ter não somente a convicção do que é certo, mas também a força de vida para viver aquilo que Te agrada. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. O tema de nossa meditação hoje é Descanse em paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler aqui o versículo 13, que diz assim, ó: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Davi, de que assunto, de que contexto Paulo está tratando nessa parte? Paulo está tratando sobre a morte. A morte é um assunto deveras delicado, né? Principalmente para os nossos dias. É um assunto que deve sim ser abordado, mas cabe a nós, que estamos falando sobre o assunto, a delicadeza, né? Por quê? Porque provavelmente todos nós já passamos pela experiência de perder alguém querido. Alguém que deixou saudade, alguém a quem nós estimávamos muito e que gostaríamos que estivéssemos vivo entre nós até os dias de hoje. A morte, de fato, é uma das consequências mais terríveis do pecado. A partir do momento em que o pecado adentrou a realidade do ser humano, não somente o ser humano, mas todas as coisas que estão sobre a face da terra passaram a ter seus dias contados. Desde as plantas, aos animais, aos seres humanos. Todos passam pela experiência da morte. E aí, Paulo fala que é importante a gente saber a verdade. Davi, de que verdade Paulo está se tratando? A verdade bíblica concernente ao assunto da morte é que ela é comparada a um estado de sono. Isso mesmo, sono. Não somente nesse contexto, mas em várias outras partes, você vai ver menções se referindo à morte como sono. Por exemplo, o caso de Jesus, quando está se referindo a Lázaro. Está ali conversando com os seus amigos, né, os seus discípulos, e aí diz, olha, convém que a gente vá até Lázaro, né, porque ele está dormindo, ele descansou. Os discípulos até ficam sem entender. Né? Eles até falam, olha, se Lázaro está dormindo, então ele está bem. Tá tudo certo. E aí Jesus precisa ser mais enfático, mais claro e diz, olha, Lázaro não está apenas dormindo, Lázaro morreu. Eu creio que vocês não me entenderam
quando eu falei pela primeira vez. Então, deixa eu ser claro. Lázaro morreu. E é necessário que eu vá lá para que o nome de Deus seja glorificado. A questão da morte, ela deve ser entendida por meio do conceito bíblico, né, das verdades bíblicas, como um sono. Por que como um sono? Porque ele é algo temporal, é algo passageiro. A morte a qual eu e você estamos sujeitos a experienciar não deve ser algo temido, né? Por quê? Porque eu creio que nenhum de nós tem medo de dormir, fechar os olhos e descansar. Porque nós temos a certeza que no dia seguinte iremos despertar. Pelo menos é essa certeza que nutrimos quando fechamos os olhos à noite para descansar, para restaurar as nossas energias, as nossas forças, para, quem sabe, daqui a 8 horas, né, aqueles que costumam dormir nesse intervalo de tempo, despertar novamente para novas atividades em um novo dia. Da mesma forma que o sono, ele é algo apreciado, né, algo, vamos dizer assim, necessário, dentro do conceito da morte também. Algumas pessoas temem muito a morte, mas essa não deve ser a situação dos cristãos, a situação daqueles que confiam no poder de Deus e nos méritos em Jesus. Porque pessoas que vivem com esse medo, com esse temor de morrer, de descansar, de acordo com o contexto bíblico do verso bíblico que a gente leu, são pessoas que não têm esperança. Em outras palavras, são pessoas que depositam as suas esperanças somente nessa vida, nesse mundo mal. São pessoas que não conhecem Jesus. Porque nós bem sabemos que a promessa feita a cada um de nós é de novos céus e de nova terra, onde habitam justiça, onde a morte não existirá, onde não haverá mais necessidade de ficar em luto, de chorar a perca de um ente querido, de ficar triste por meio da separação de alguém que estimamos e amamos. Essa é a nossa bendita promessa, essa é a nossa bendita esperança. Certa vez Paulo falou em outra carta, dizendo o seguinte, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Em outras palavras, se eu fosse parafrasear, Paulo iria dizer que vã é a nossa esperança de uma ressurreição por meio da ressurreição de Cristo. Mas como nós temos a convicção e a certeza de que Jesus ressuscitou no terceiro dia do primeiro dia da semana, após 3 dias da sua morte, nós temos a plena convicção e certeza também de que se viermos passar pela experiência da morte, nós também iremos ressuscitar. Paulo é bem claro ao dizer que a experiência da morte é como um abrir e fechar de olhos. Em outras partes da Bíblia fala que aqueles que passam pela morte, eles não pensam, eles não fazem planos, eles não sentem dor, eles não fazem nada. É como se estivessem, de fato, em um estado de inconsciência, como se estivesse dormindo. Ou seja, a morte não é um problema. A morte, essa primeira morte, não oferece mal nenhum. E eu ouso a dizer, e não me entenda como uma pessoa, vamos dizer assim, insensível, mas eu ouso a dizer que na grande maioria dos casos, a morte de fato deve ser vista e encarada como um descanso. Pois eu creio que nenhum de nós gostaríamos de perpetuar o sofrimento das pessoas, por exemplo, que estão em leitos de hospitais, quem sabe gemendo de dor, quem sabe com algumas doenças que causam ali coisas terríveis. Sim, a morte de fato é um descanso das consequências do pecado, da maldade desse mundo, da intolerância, da injustiça e de tudo que é mal. Então, quando nós formos encarar a morte, veja como o tema de hoje trata. Um descanse em paz. Que nós possamos sim, se viermos a passar por essa experiência, ter paz. Porque nós cremos na bendita esperança que, no abrir e fechar de olhos, nós iremos ressuscitar
para não mais passar por essa experiência, mas para sim viver eternamente em um mundo perfeito, em um mundo em que o pecado não mais existirá. Se você sofre, né, pela perca de alguém querido, nutra dentro de você essa esperança. Não fique triste por tanto tempo. Fique esperançoso de que muito em breve, pela ocasião da volta do Senhor, você vai rever o seu amado querido. Você vai rever aquela pessoa a quem você tanto estima. Então, o que cabe a você, que está vivo ainda, é estar devidamente preparado para, quem sabe, em nossa geração, nós revermos aqueles a quem tanto amamos. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus e mais uma meditação. Papai do céu possa sempre trazer conforto, trazer paz ao seu coração. E, acima de tudo, a certeza de que você está trilhando o caminho certo. O caminho que vai, sim, resolver para sempre a questão da morte. É isso? Eu te vejo aqui no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.